Estamos no ar aqui pela TV Assembleia com mais um programa Personalidade. Nossa personalidade de hoje vem no mundo da escrita, do mundo da música, do mundo da arquitetura. Olha, são muitas atividades e, como ele mesmo costuma dizer, é um propositor. Eu estou conversando aqui com Maclen, o nosso querido Maclen, compositor, amigo. Maclen, brigadaço por ter aceitado esse convite para a gente bater uma bolazinha aqui para o Alagoano, te conhecer um pouco mais, conhecer facetas suas que ainda não conhecem, né? Porque para ele aumentar essa intimidade que tem com você. Um prazer enorme ter você aqui no Personalidade, viu? Ô Paulo, o prazer é todo meu e todas as vezes que eu tenho essa chance e a honra de participar de algum dos seus programas que você apresenta e que você produz, é sempre muito prazeroso para mim. E eu digo mais, é que nem um coelho da sorte, porque, por exemplo, da última vez que a gente teve, que eu participei do programa seu, que foi do lançamento do álbum Esses Poetas, a partir dali se abriu várias portas, várias janelas para aquele trabalho. As pessoas começaram a prestar mais atenção, porque você tem credibilidade e audiência. Então, para mim, é super importante e eu, desde já, agradeço muitíssimo por essa oportunidade. Que bacana, Maclen, bacana. Olha, quando a gente, quando vem para cá, é um pouco aquele negócio de essa é a sua vida, né? Lembra isso? Tem o Faustão, tem... né, Flávio Cavalcante, todo canto tem essa... Aqui no Personalidade também é um pouco isso. A gente vai dar aqui um passeio na tua vida. Então vamos começar lá do começo. Né? Você é alagoano, não é? De onde, de que lugar das Alagoas? Não é? Como é que foi? Pai, mãe, como é isso? Conta um pouco esse início de vida aí, não é? Depois dos 9 meses uterinos, né? O que é que o Maclen aportou aonde? Aportou aonde em Alagoas? Então, faz tanto tempo que de muita coisa eu já não lembro mais. Hoje mesmo eu fui fazer um exame de sangue aqui no Guarujá, e fui lá, a menina perguntou a minha data de nascimento, eu parei assim, eu digo, puta, faz tanto tempo que às vezes eu me esqueço, né? O ano, né? O ano. Mas eu nasci lá em Murici, na verdade eu sou de Murici, e Murici é uma terra de artistas, só tem artistas lá em Murici. E desde cedo, não é? Muitos artistas. Poetas, né? Poeta Diógenes, Tenório, o grande cantor Augusto Calheiros. Augusto Calheiros, exatamente. É recheado de grandes nomes da e na área música política, e da poesia. E na área também, política, né? tem artistas maravilhosos também, né? Da política nacional. Também. Então, é uma terra de artistas. Né? Na atuação. Sim, é uma atuação política temos muitos também. Pois é, exatamente. Então, eu nasci lá na beira do Mundaú. Quando eu fui crescendo, eu fui aprendendo a pular da ponte. Eu tenho uma música que se chama João Balaio, que eu falo isso, eu conto a minha história, a minha vivência lá em Murici. E acho, Paulo, sinceramente, que quem teve a oportunidade de ter uma vivência interiorana, a gente que lida com a arte, como é o meu caso, eu tenho uma vantagem danada, porque é uma outra experiência de vida, depois que você soma a vida mais urbana, tudo mais da capital, e quando vai para o mundo. Então, aquela experiência de vida que eu tive lá em Murici é riquíssima, foi riquíssima para mim. Essa vivência do interior é muito, muito importante para quem lida com arte, porque você tem essa possibilidade de ter vivido uma vida
interiorana, de contato com a natureza, de contato com os animais, com as pessoas mais simples e tudo mais, e depois uma vida urbana que da adolescência para frente que eu tive, né? Então, e tenho e continuo a ter. E eu sempre fui um cara, desde pequenininho, que eu gostei muito de ouvir as histórias, as conversas dos mais velhos. Então, na casa que eu morava, lá em Murici, na frente tinha a sapataria do seu Manuel Peixoto, Zé Peixoto, aliás, seu Zé Peixoto. E à noite, ele se reunia com os mais velhos, os senhorizinhos, para cortar fumo de rolo e enrolar cigarro para eles usarem. E ali, as conversas, as histórias, os causos, e eu ia para lá, eu era a única pessoa nova que eles admitiam lá. E eu ficava lá só ouvindo, de vez em quando dava um pitaco, mas eu gostava muito. E isso foi um aprendizado muito grande. O respeito às pessoas mais velhas e as histórias que elas trazem em si. Então, se eu fizer um resumo assim da minha vivência no interior, da importância de ter nascido no interior e vivenciado até a minha adolescência no interior, esse é um fato importante. O outro fato, musicalmente falando, porque era o contato com a musicalidade e com a vida e com as cores que as feiras do interior naquela época tinham. Então, eu era uma criança que a mesadinha que meu pai me dava, eu ia para a feira e gastava toda comprando instrumentinhos de música. Aquelas violinhas de arame, aqueles tamborizinhos. E, Paulo, eu passava a manhã toda na feira olhando os cantadores, os emboladores de coco e os repentistas. A feira de Murici era muito grande, então tinha vários lugares, vários pontos onde eles ficavam ali ganhando o trocadinho deles, e eu ficava lá o tempo que eles tivessem, eu estava lá. Então, essa história da música vem... Até eu me encontrei recentemente, há um tempo atrás, com um amigo meu, que ele citou isso. Porra, a gente ia para a feira, você gastava o seu dinheiro comprando instrumento, eu comprava carrinho, comprava cavalinho, não sei o quê, e você só comprava instrumento de música. Então, era isso. E Murici também tinha a história da amplificadora, que era assim, alto-falantes em vários pontos da cidade que transmitiam música durante o dia todo, e aqueles comerciais das lojas, do comércio, né? E eu morava perto de um ponto desse. Então, ali, a minha escola musical começou ali, ouvindo Jacques do Pandeiro, Luiz Gonzaga, Nelson Gonçalves, Dolores Duran. Então, essa minha vivência e a minha descoberta do que eu poderia chamar do meu talento, foi, sim, toda lá em Murici. Então, essa minha primeira vivência lá foi... Hoje eu tenho noção exata de quanto não apenas foi, como ainda permanece importante para a minha produção. Certo. Mas vamos deixar um pouco essa coisa da produção de lado. Vamos falar da vida como ela é mesmo. Como era essa relação? Você é filho... tem mais irmãos, não é? Como era essa coisa, o que é que seus pais faziam, não é? Como essa primeira vivência que tanto marca a gente também, além, claro, dessa experiência, desse mergulho lúdico nas feiras, nas cantorias, não é? Mas tem essa outra vivência, digamos, familiar, né? Que traz, que agrega traços ao nosso ser, né? A como a gente se comporta na vida e nos acompanha a vida inteira. Como é que foi isso? Relação na família, como eram mais irmãos, como é que seu pai fazia o quê, como é o nome deles, né? Para a gente saber como é o nome deles e dos irmãos, então, se acaso tenha. Eu sou o mais velho de 4.
Sou eu e mais 3 irmãos, 2 irmãos e uma irmã. Meu pai, meu pai era comerciante e minha mãe é dona de casa e era, inclusive, depois se tornou professora de inglês. Meu pai também era professor de matemática no colégio que tinha lá, foi prefeito, tudo. E talvez você conheça, o nome do meu pai, ele já faleceu, é Clementino Damasceno, e da minha mãe, Maria José Carneiro Damasceno. Meu pai, talvez você conheça o Mozart Damasceno. Mozart Damasceno, comunista, comunista de carteirinha mesmo, digamos assim, né? Daquela época, um intelectual assim, respeitadíssimo por vários nomes nacionais. Pô, eu, quando era pequeno, uma vez eu cheguei lá, tava Jorge Amado lá na casa dele, batendo papo com ele, conversando, não sei o quê. Luiz Gonzaga, quando ia tocar lá em Murici, depois ia para casa dele jantar e tocar, não sei o quê. Eu tive a oportunidade de estar lá vendo o Luiz Gonzaga ali do lado, tocando. Isso é importante. E meu tio, ele era um intelectual, lia pra caramba, mas muito rigoroso, assim. E uma das coisas que me marcou, então a minha família é assim, mas meu pai e minha mãe, humildes, nunca foram pessoas de posse. A gente vivia, nunca faltou nada, mas tudo muito, muito regradinho, tudo muito dentro daquelas condições. Nesse caso, sempre o mais velho leva a tromba maior, né? Porque é o que primeiro vem quando os pais ainda estão quando os pais ainda estão se ajeitando, como diz a história. Os novos pegam melhores tempos, né? Pois é, então, a tromba maior, assim, tipo assim, meu tio Mozart tinha uma bodega, naquela época se chamava bodega, né? E eu, desde os 12 anos, eu trabalhava lá, quebrando sal, carregando saco de açúcar. Era um trabalho pesado, inclusive, que meu pai fazia questão que eu fosse para lá, porque meu pai também trabalhava lá nessa bodega, que era, tipo assim, o grande arrimo da família toda, essa bodega, né? Porque naquela época não tinha essa história de supermercado. E a bodega dele era a maior da cidade, e talvez até a única, a maior. Tipo assim, de comprar os navios, levarem, descarregar no Porto de Maceió, coisas só para ele, fardos e fardos de bacalhau, né? Naquela época, bacalhau era barato pra caramba, né? Aquelas latas imensas de sardinha, fígado alemão. Diga aí, Paulo, fígado alemão. Salgado, salgado. Isso tudo era comida de pobre. Era comida de pobre, né? Era o proletariado mesmo, proletariado que comprava lá na bodega. Então eu vivi nesse ambiente. E meu tio, muito intelectual, um leitor voraz, ele fez uma coisa comigo que quase me estragou essa história de... Hoje eu adoro, hoje eu sou um leitor voraz também. Mas, por exemplo, eu com os meus 13 anos, 14 anos, 12 anos e pouco, ele me obrigava a ler os grandes clássicos da literatura russa, por exemplo, Mayakovsky, os caras, ele me obrigava... Dostoiévski, porque era o que ele mais gostava, né? E me obrigou. Só que naquela época, Paulo, para eu entender Dostoiévski todos os clássicos da literatura russa, era meio complicado, assim. E ele fazia o seguinte, ele me dava o livro, marcava um mês, e eu tinha que voltar lá e prestar contas do que eu tinha lido. Ele chegava, era fogo. E aí ele chegava, sentava naquela mesa enorme que ele tinha, a casa dele era dentro de um sítio. Aí ele sentava, ele era a maior autoridade do mundo para mim e para o meu pai. Ele era. E aí ele abria e dizia: o que foi que você entendeu do capítulo tal do livro? Aí, se eu não soubesse o que dizia tal capítulo ali do livro, eu estava ferrado, ia levar uma punição, ia catar cacareco no sítio dele, pegava uma lata para
catar cacareca, encher ela, diga aí. Então, isso quase me prejudica, porque eu comecei a ler por obrigação, e uma literatura já depois, Pesada. eu já adulto, eu voltei, revisitei essa literatura toda que eu era obrigado a ler naquela época. Mas foi um aprendizado também, né? Então, eu vivia nesse mundo assim. E do outro lado, na frente da minha casa, tinha as pessoas bem simples, o seu Zé Peixoto, o seu Audálio, não sei o quê, com aquelas histórias maravilhosas do cotidiano, do dia a dia. Então, a minha vida foi muito rica nesse sentido. E meu pai e minha mãe sempre foram pessoas que muito, como é que eu diria, me ajudavam sempre no que era necessário, sempre procuraram me dar uma boa educação. Tanto é que quando eu terminei o ginásio lá em Murici, com muito sacrifício, eles me mandaram para Maceió, para eu estudar em Maceió, tudo. E eu, como sempre fui preguiçoso, eu sempre fui um péssimo estudante, o que é que eu fiz? Meu pai tinha estudado no Colégio Batista, que era o colégio pago, né? E me botou lá no Colégio Batista com um sacrifício danado, e eu sabia que ele estava se sacrificando financeiramente para me manter lá no Colégio Batista. Aí eu digo, o que é que eu vou fazer? E eu, sem querer estudar, né? Queria mais. Quando eu cheguei em Maceió, entrei jogando bola toda, morava ali perto da praia da Avenida, eu ia para lá, para a praia, jogar bola ali, a malandragem, beleza. Estou lascado, né? Fazer 3 anos aqui de científico aí eu digo, eu já sei o que é que eu vou fazer. Eu vou fazer o teste da escola técnica, porque é de graça, é federal, me livro dessa história do Colégio Batista, que eu tinha que estudar para poder honrar o que meu pai pagava, né? O sacrifício do meu pai. E aquilo era um peso na minha consciência muito grande. Eu digo, vou me livrar desse peso na consciência, e foi isso que eu fiz. Aí fiz que naquela época tinha um teste, um vestibularzinho, né? E era difícil. Não sei como eu passei, Eu pedi, eu fiz uma vez também um negócio desse, pedi. Foi? Eu não sei como eu entrei, Paulo. Eu não sei como eu entrei. Era preguiçoso, preguiçoso também. E eu era demais, principalmente matemática, eles exigiam muito, né? Matemática, muito português. Aí sim, no Colégio Batista, Paulo, eu tinha, não sei se você lembra dele, eu tinha o professor Petrônio, que era o tampa da matemática. Lembra dele? É o pai do Petrônio, do Tales, né? Sim, exatamente. Que foi professor do meu pai, e meu pai era o melhor aluno dele. Sempre foi meu pai, sempre foi fera em matemática, e era o melhor aluno dele. Então pense a cobrança que ele fazia em cima de mim. Eu digo, eu tenho que me livrar disso, pelo amor de Deus. Eu não vou ficar aqui de jeito nenhum. E 2 motivos. Sabia que meu pai estava se sacrificando para me manter naquele colégio pago, e o Petrônio no meu pé. Aí eu caí fora, consegui cair fora. E aí foi fazer escola técnica. Fui. Na escola técnica. E aí, Paulo? Que aí tem música, né, também. Né? Sim. Na escola técnica tinha o Maestro Manduca. Tinha a banda do Maestro Manduca, exatamente, mas eu não consegui. Era do Maestro Manduca, né? Eu não consegui entrar na banda lá eu não consegui entrar na banda. Aí eu fui fazer fiz edificações, até não cheguei a concluir, porque passei em arquitetura. Também não me pergunto como foi que eu passei em arquitetura, eu sei que eu entrei em arquitetura. E fiz arquitetura porque, para mim, era a coisa mais próxima de arte que tinha, e de música. Eu acho que naquela época, isso foi nos anos 70, se tivesse o curso de música que tem na UFAL, por exemplo, eu teria feito o vestibular e iria fazer música. Mas a arquitetura era a coisa mais próxima de música. E foi realmente. Aí vamos dar um salto no tempo, vamos chegar já no. E foi realmente em arquitetura que eu me descobria a coisa da música como opção mesmo, assim, né? Porque uma coisa é você ter o talento, você saber que você tem um talento para aquilo ali.
outra coisa é quando você descobre a aptidão para aquilo, que é uma coisa completamente diferente do talento. Foi em arquitetura que eu descobri a minha aptidão para a música. Então, passei lá 6 anos quase no curso de arquitetura, mas fazendo música, meu grande lance. E aí foi a época dos festivais, né, que você sabe muito bem. Você participou disso junto com a gente, da época dos festivais universitários, e foi ali, e por causa disso, que eu tomei tive a certeza do que eu queria, era realmente música música na minha vida, como eu digo, né? A arquitetura, àquela altura, era uma loucura. Na realidade, você nunca chegou a trabalhar profissionalmente com arquitetura, chegou, Macklin? Cheguei, e talvez por isso também eu não consegui me formar. Eu me juntei com o Jatiuca, e nós, ainda estudantes de arquitetura, nós abrimos uma espécie de escritório. E a gente trabalhava. Aí eu deixava. O curso de arquitetura tem planejamento 1, 2, 3, 4, 5, 6, que são projetos. Então, aqueles trabalhos, o projeto de planejamento 6, por exemplo, ou 5, era projetar um prédio inteiro. Então, isso demanda um trabalho danado, um custo danado, né? De material também. E aí a gente foi, ao invés de dedicar o nosso tempo para aquilo, dedicava para os projetinhos que a gente pegava de casa, não sei o que entrava uma grana. Isso também Mas foi, Paulo, o curso de arquitetura sempre foi um curso elitista pra caramba. Não sei se ainda é, mas era um curso elitista pra caramba que estudava naquela época o PIB financeiro de Alagoas, os filhos e filhas do PIB financeiro de Alagoas. Então era filha de João Lira, não sei o quê. E os professores de arquitetura, hoje eu até entendo, alguns deles, que eu não vou citar nome aqui, que não interessa, mas passavam a mão nessas pessoas, passavam a mão na cabeça dessas pessoas, porque os pais eram clientes em potencial deles. Então, algumas meninas daquela que compravam revistas importadas, copiavam os projetos, contratava desenhista, e quando apresentava projetos realmente bacanas lá, mas a gente sabia que era copiado de revista internacional, que era contratado desenhista para fazer, tiravam as melhores notas, e a gente que se sacrificava sem ter dinheiro para comprar material que prestasse, né, papel caríssimo, aquela coisa todinha, a gente acabava sendo prejudicado. Isso foi uma coisa que foi me revoltando dentro do curso de arquitetura. Eu fui ficando puto até uma vez que eu abri mesmo a minha ferramenta assim, com um professor desse. Eu falei um monte de coisa. Depois, Paulo, já na questão profissional também, de arquitetura, eu trabalhava na SUMOV. Você lembra da SUMOV, que era a Superintendência Municipal de Obras e Viações. Lá tinha um departamento, o que eu trabalhava, tinha um departamento de projetos, que a gente fazia alguns projetos de casas populares. Então, eu comecei a perceber que trabalhar com arquitetura para o setor público, para a arquitetura, para os órgãos públicos, era uma frustração tremenda. Só ia conseguir fazer aquelas porcarias de projeto, aquelas casas pequenininhas, sem a mínima condição de ser uma coisa digna, né? Pela via pública. Do outro lado, para eu fazer uma arquitetura que me satisfizesse, digamos assim, né? Eu ia trabalhar para aquela burguesia que eu odiava lá também, e via como era que os filhos dessa burguesia tratavam, inclusive, nós, alguns, eu e mais alguns, que éramos, a gente não tinha grana, a gente não era do nível social deles, do convívio social deles. E aí, ao mesmo tempo também, aí quando eu percebi isso, de pô, que é que eu estou fazendo aqui, velho? Eu não quero trabalhar para essa burguesia, né? Não vou trabalhar, o serviço público não vai me dar condições de fazer uma arquitetura decente também. Então, está tudo errado. E no meio disso tinha a minha música.
Aí foi aí que eu larguei tudo, né? Larguei tudo e fui cuidar da minha música. Você diz, e disse aqui, né, que talvez o pontapé inicial tenha sido o festival, né? Os festivais. E o festival que a gente denomina o terceiro, mas que na realidade, historicamente, seria o quarto festival, né? Mas, bom, a gente, por um erro histórico, acabou botando lá o terceiro festival universitário, que foi quando nós ressurgimos lá na universidade. E aí conta um pouco a história desse festival, da música que você apresentou lá, escreveu, e que teve uma polêmica muito grande, que eu acompanhei, mas para o nosso espectador aí saber um pouco, né, da polêmica em torno desse disco, em torno da música. Fala um pouco aí. Para contextualizar os telespectadores, a época do festival, acho que o ano foi 77, 78, né, Paulo? 80, né? 80 por aí, né? Eu não sei bem. Mas a gente ainda vivia um momento. Fala. 79. 79, pronto. Então, a gente estava no final da ditadura, mas tinha gente ainda sendo torturada, tinha gente. A ditadura ainda era uma questão muito séria nesse país, né, em 79. Né? Explosão de bancas de revista, né, na sede da OAB, a bomba do Rio Centro, né? A bomba do Rio Centro. Estava bem. Só em 83 é que começou a haver o movimento das diretas, né? Que aí eu já morava no Rio, eu participei daquele comício das diretas na Candelária, que foi um momento histórico. Eu estava lá, eu vivenciei isso, do caralho, eu fico arrepiado quando eu me lembro. Né? Então, aí a gente vivia ainda aquele momento de repressão, de ditadura, né? Pessoas sendo mortas, pessoas sendo torturadas. E a produção artística, né, e dentro das universidades, sobretudo, era muito cesseada, era muito vigiada, né, era muito... Esse disco gerou enormes polêmicas com relação a ele, né? Você sabe muito mais do que eu. Inclusive a história do advogado que infartou lá em Brasília defendendo isso tudo. E no caso meu particular... Pompeu de Souza. Pompeu de Souza era da Associação Brasileira de Imprensa, um advogado, e era do Conselho Superior de Censura, né? Porque só pro forma, né? Mas fez a defesa do disco lá e passou mal e tudo. Foi no e aquele nacional. E aquele disco, com exceção da música do Pedrinho Batata, Sebo nas Canelas, e do frevo do Nelsinho, os dois de arquitetura também, era um disco realmente... Tinha o Vai e Vem também. Tinha aquela Vai e Vem daquela menina também. Estou esquecido o nome dela, era uma baixinha, não era? Maria Amélia, que era a Amélia, que era professora da... Isso. Com exceção dessas músicas, realmente era um disco extremamente panfletário, né? Se espremesse ela, saía sangue, né? Então, particularmente, a minha música se chama Sem Remédio, Sem Doutor, que era um shot que eu falava das coisas, assim, das questões. Evidentemente que ali eu não tinha a vivência que eu tenho hoje, nem a visão de mundo que eu tinha hoje. Então, falava das coisas de lá, que eu vivenciava. Eu vim da zona da mata, da exploração das usinas, com o trabalhador canavieiro, que ainda rural. Hoje existe isso com o trabalhador rural. Então, eu sentia de perto, tinha conhecimento de perto, como esse tipo de relação esdrúxula entre o patronato e o trabalhador. E o disco fala disso. E o refrão da música fala:
E chora fio, não é filho, e chora fio, chora mulher. E vem dizer que é Deus que quer. E me abuso, sei que não é. Se tá na cara que é coisa dos coroné, não é coronel, coroné. Com o linguajar do interior, e evidentemente que eu estava me referindo aos coronéis, que, assim, tipo, Muricy teve uma época que tinha 3 usinas. Coronéis do sertão, né? Do sertão e os usineiros. Os usineiros também eram chamados de coronel. Coronel Juvino, coronel não sei o quê. E eu falava disso. E a coisa encrencou com relação à censura, que eu fui chamado ali na Polícia Federal para poder liberar, né? E a Polícia Federal, me lembro que era ali na subida da catedral, lá em cima, era perto daquela igrejinha, né? Era ali. Eu fui muito bem recebido e tudo mais, e o cara, o censor lá, né, queria saber a que coronel eu estava me referindo. Se era um coronel do Exército ou coronel da Aeronáutica. Aí a primeira coisa que eu fui todo bem comportado, camisa abotoada, tudo. A primeira coisa eu disse, e da Marinha? Aí ele disse, não, a Marinha não tem coronel, não, é só o Exército. Aí eu já saí de lá sabendo que não tinha coronel na Marinha. Eu falei, não, olha só, se o senhor pegar a letra aí, o senhor vai ver que como é que está escrito. A pronúncia é coroné, não é coronel. Coronel é o da Marinha, é do Exército, da Aeronáutica. Eu estou me referindo ao coronel de patente, né? O coronel do interior, do sertão, sertanejo, dos usineiros. Não estou me referindo às Forças Armadas. Aí disse, bom, sim, não está certo, sem problema, não sei o quê, carimbou lá e tudo certo. Essa foi a minha relação com um resquício ainda da ditadura. Mas eu já tinha sofrido uma relação familiar também com relação à ditadura, porque meu tio Mozart, que a gente falou no começo, ele fez uma turnê pelo mundo e passou na Rússia, passou em Cuba, e quando chegou aqui no Brasil, foi em 64, quando aconteceu o golpe, quando ele estava de volta dessa viagem que ele fez, e o passaporte carimbado na Rússia, não sei o que, ele passou quase 2 meses preso na Ilha das Cobras, no Rio de Janeiro. Sem ter feito nada, só porque o passaporte tinha sido carimbado nesses países. Então era no momento barra pesada, né? Era um momento barra pesada. Só para completar a história desse disco um pouco, que esse disco ficou na clandestinidade, um objeto, né, físico. Né? Não é... Geralmente as pessoas aqui iam para a clandestinidade, mas nesse caso foi um LP, né? Porque ele passou de casa em casa, escondido, né? Porque ele não pôde ser lançado quando saiu, porque algumas músicas não tinham sido liberadas ainda, né? E a sua foi, mas algumas outras... E vocês ficavam escondendo ele de casa em casa para não ser recolhido, né? É verdade. Pense. Ó tempos, ó costumes, né? Que bom que a gente está aqui para contar, né? Alguns companheiros não estão para contar essa história. Que bom que a gente Mas pronto, aí você destampou com um festival e disse, é isso que eu quero fazer da vida. Foi. E como foi para realmente fazer isso, essa estrada? Eu me lembro que você, na época, era casado, uma menina até que tocava acordeon, que também tocava acordeon, aí vocês viajaram, aí quando eu vi você já estava fora, já estava para o lado do Sul Maravilha. Como é que foi essa tua experiência e essa busca lá pelo aperfeiçoamento da tua arte, pelo aperfeiçoamento do teu talento? Como é que foi lá? Então, e aí, quando o festival me deu a noção de... Porque eu fiquei em terceiro lugar naquele festival com essa música, né? Fiquei em terceiro lugar,
E aí pisei pela primeira vez no palco do Teatro Deodoro, e aquilo ali foi uma coisa impressionante, que me marcou muito. E eu, ali no Teatro Deodoro, o teatro cheio, tocando ali, eu falei, pô, é isso aqui que eu quero para mim. Isso aqui é bem legal, a arquitetura não tem nada a ver. É a única. Eu me lembro que eu pensei mesmo assim, pô, é a única chance que eu tenho de não ser medíocre o resto da vida. Porque se eu fosse concluir arquitetura e ser arquiteto, eu ia ser um arquiteto medíocre pra caramba. Então, a música era a única possibilidade que eu via de fugir daquela mediocridade que eu estava fadado se fosse ser arquiteto. E aí, nesse meio tempo, eu digo, mas como fazer isso? Porque se eu largar isso tudo aqui agora, eu tô, minha mãe e meu pai vão morrer de desgosto, né? Então, eu arrumei um casamento com uma menina que veio, era de Santos, a Flávia, veio passar férias em Maceió, conhecer Maceió. Naquela época, Maceió já tinha esse apelo turístico. Eu conheci na praia, que eu era rato de praia. Eu tinha um bug, que eu pegava o bug de manhã e saía ali começava pela Jatiuca e ia ali em direção ao francês, sempre dava carona para as meninas e ia, ficava na praia com elas, de noite voltava, já me encontrava. Pronto, foi assim que. Aí eu digo, porra, ela voltou para Santos, aí a gente estava afim, vamos casar, bora, vamos casar, e casamos e fomos para o Rio de Janeiro. Eu nunca tinha ido para o Rio de Janeiro, larguei o curso de arquitetura, como diz a música do Caetano, minha mãe chorava em Ui, meu pai chorava em Ai, e fui cuidar da minha música lá. Cheguei lá no Rio, fui para Recife e gravei uma fita demo. Assim, em dois dias, com os músicos Zé Barros, Pianola, não sei o que, daí de Maceió, nós fomos para Recife, naquele estúdio lá, que a gente gravou os discos do festival. A Rosenblit, E aí, em 2 dias eu gravei um disco de 10 músicas. Isso não existe, não ia prestar em canto nenhum. Então eu achava que ali eu estava com um material bom, assim, pô, beleza, com as músicas. Mas, bicho, você fazer um disco, gravar e mixar 10 músicas em 2 dias, não tem como. Por sorte minha, a primeira pessoa que eu mostrei esse trabalho foi o Hildon Hora, produtor do Martinho da Vila, tudo. O Hildon Hora, ele foi um cara muito, muito importante na minha trajetória. Ele não sabe, eu nem conheço. Não sei como eu cheguei na casa dele. Eu estava com o endereço da Fafá de Belém e depois me deram o endereço dele. Eu fui primeiro no endereço dele. Eu não conhecia nem nada. E deixei lá. Aí ele foi um cara extremamente, como é que eu diria, honesto e extremamente importante e gentil comigo, né? Porque ele viu o trabalho. Eu deixei com ele não viu o trabalho. Depois ele entrou em contato comigo, eu entrei em contato com ele para saber. Ele disse, olha aqui, as músicas são até legais. As músicas são legais. Mas isso aqui não presta para nada. Isso, do jeito que está gravado aqui, mixado, não presta. Você amadureça mais esse trabalho, grave novamente. E isso foi, ao mesmo tempo, um balde de água fria, mas foi também uma coisa super importante, primeiro porque ele me deu essa atenção e deu esse retorno, e segundo porque ele foi extremamente sincero, né? E a partir dali também, eu sou sempre assim, com as pessoas que eu acho que têm algum tipo de talento, que não estão prontas ainda, porque aí a vida, né, vai, aí você começa a exercer isso também, já com uma certa estrada. E aí eu fui cuidar. Eu digo, pronto, então não mostrei mais para ninguém. Aí comecei a trabalhar na noite, tocar em barzinho, não sei o quê, até que o Renan me pediu
para fazer um jingle para ele, para Constituinte, que ele era candidato a deputado federal na Constituinte. E aí eu fiz um jingle, foi o primeiro jingle que eu fiz na vida, depois me tornei um especialista nisso. E fiz, e aí eu digo, eu vou gravar isso aonde? Aí saí assim... Nesse mesmo, só para te lembrar aí, nesse mesmo, no pacote estava o jingle para o Bonfim também, né? Que você fez. Sim, fiz do Bonfim também, foi exatamente. E aí... Essa luta não tem fim. Para deputado federal, Eduardo Bonfim. Eu me lembro como hoje. Diz que sim, diz que sim. Diz que sim, E do Renan Calheiros, vai ser, né? Aí eu digo, pô, deu sorte, né? Que os dois foram eleitos constituintes. Os seus jingles, foram eleitos constituintes. Os jingles funcionaram. Mas sorte foi minha. Eu vou te contar porque que a sorte foi minha. Aí eu saí, pô, como é que eu vou gravar isso? Aí eu saí, não conhecia ainda nada direito no Rio de Janeiro, estava há pouco tempo, não sabia onde tinha um estúdio nem nada. Aí eu, andando ali por Laranjeiras, vi assim, Estúdio Master. Falei, porra, isso vou ver como é que faz para gravar isso aqui, né? Aí bati lá, tocou a companhia, veio a Simone. E aí, Paulo, para encurtar, porque senão vai ficar longa demais. Nesse estúdio, trabalhava na produção de jingle. Esse estúdio tinha uma produtora de jingle, do Carlão. Trabalhava nessa produtora de jingle o Zé da Flauta e o Eduardo Morelenbaum. Foi com esses caras que o meu primeiro contato, assim, eles gostaram tanto do jingle do Renan, que a gente gravou, eles produziram junto comigo, que eles disseram, olha, e o Carlão, que é o dono, todos viraram meus irmãos, assim, me contrataram para fazer parte da equipe de criação do... E aí as coisas começaram a abrir para mim. Tipo assim, não só financeiramente, mas um aprendizado. Eu estava 24 horas dentro do estúdio produzindo, criando, fazendo jingles, criando para o Brasil todo. A gente fez jingle, eu fazia jingle para o Brasil todo, para Maceió, para Alagoas. Se você... Daquela época, não tem um candidato que... Né? Então, eu tenho altas histórias para contar sobre essa história de produção de jingle, cada uma mais engraçada do que a outra. E foi assim. Aí eu dei um tempo na minha história de música e também fui aprender. E aí foi aí que eu fui estudar, fazer um curso de produção na escola do Antônio Adolfo, lá no Rio também. Fiz o curso, aquela história de você estar numa cidade batalhando, da xenofobia que eu sofria por causa do meu sotaque, tudo, isso era muito mais arraigado naquela época. Aí você fica, né? Enfim, eu fui fazer o curso da escola do Antônio, eu fui o melhor aluno do curso. Eu fui, assim, as notas, a prova, tudo fui melhor. E o Antônio me chamou para trabalhar com ele. Aí eu já estava na produção de jingles do Master e trabalhando com o Antônio Adolfo, produzindo com ele. Ele fazendo muitos shows, eu era uma espécie de roadie dele. Ele trabalhava no teatro também. Ele tinha peças infantis de teatro e eu fazia sonoplastia. Aí foi aí que eu passei um tempo trabalhando no Teatro Vanucci, porque entrei com o Antônio Adolfo e aí estavam precisando de um sonoplasta, me contrataram e eu não deixava passar oportunidade nenhuma, eu pegava tudo, porque era aprendizado, entendeu, Paulo? Era um extremo aprendizado. Passei um tempo, uns 2 anos trabalhando como sonoplasta e com o Antônio Adolfo. E aí, um desses ensaios do Antônio Adolfo, ele escolheu um estúdio chamado Estúdio Verde, que era o melhor estúdio do Rio de Janeiro de ensaio, à época, e foi ensaiar lá. E eu fui com ele. Eu era uma espécie de roadie dele e produtor dele. Era o faz-tudo do Antônio, eu. E aí, o dono do estúdio, o Bomba, Ricardo Bomba, me viu trabalhando com ele lá, e ele ia
viajar para os Estados Unidos, tinha que passar um mês lá comprando equipamento em Los Angeles, não sei onde. Aí, do nada, ele chegou para mim e disse: você não quer ficar gerenciando o estúdio aqui, não, enquanto eu vou viajar? Eu vi você trabalhando com o Antônio, achei que você tem trabalho legal pra caramba, não sei o quê. Eu falei: eu? Ele: sim. Porra. E nesse estúdio só ensaiava a nata da música brasileira. Aí eu falei: olha, preciso falar com o Antônio Adolfo. Aí falei com o Antônio disse: não, Marco, claro, porra, quando eu precisar eu te chamo e a gente vai e você... Enfim, fui gerenciar esse estúdio lá durante quase 3 anos, fiquei gerenciando o estúdio. Aí sim, foi a minha escola de música. Porque do Pat Metheny a Milton Nascimento, passando por Djavan, Cazuza, Gilberto Gil, todo mundo, a gente tinha contrato direto com as majors. Os nossos contratos para ensaio eram direto com a Polygram, com a CBS, não sei o quê. Esses artistas todos. E eu lá, né, como gerente do estúdio, vendo o processo de trabalho de cada um deles, tudo, interagindo e tudo mais, foi a minha grande escola. Então foi aí que eu deixei a minha música de lado. Porque eu estava nesse processo de aprendizagem. Pouco. E nunca, Paulo, pouco, né? uma das coisas que às vezes a minha mãe me recrimina: como é que você fez um negócio desse? Porque nunca mostrei uma música minha para ninguém. Eu ficava com a Elba Ramalho, por exemplo, que é só intérprete assim, ela esperando o motorista. Eu ficava lá horas esperando. Djavan, nunca mostrei uma música. Porque eu pensava: vou mostrar, aí esse cara vai dizer: não vou voltar mais nesse estúdio porque tem um gerente lá metido a compositor que enchendo o saco, mostrando, entendeu? E evidentemente também que eu não tinha a segurança que eu tenho hoje com relação ao que eu fazia, né? Eu não tinha. Então, nunca mostrei, mas acho que perdi uma grande oportunidade. Nós vamos ver umas fotos aí você vai identificando um pouco com a gente aí, falando um pouco em cima delas, que momentos são esses. Vamos rodar essas fotos aí, nosso diretor René Alves. Então, vamos essa foto aí é a foto agora que eu estava gravando em São Paulo, o novo disco que se chama Acordas. Essa foto foi eu gravando violão no estúdio do Giba, que é um baterista... Aí já é um grande estúdio de verdade. Aí é um estúdio de verdade. Vamos lá, René. Essa também é no mesmo estúdio, e o Norberto Vinhas, né? Norberto fez as guitarras desse disco, fez o arranjo de uma das músicas bem legal também. E o Norberto, foi no dia que o Norberto também estava lá, foi me dar uma força lá, porque eu estava gravando os violões e ele foi lá para me produzir, assim. Mas tem umas fotos, essa daí também, né? Também no mesmo estúdio. Tem umas fotos, René, tem umas fotos de capa de disco também Tem algumas de capa de disco, não tem, René? Bom, a gente depois roda mais umas fotos, mas agora eu queria lembrar de um momento, do primeiro momento em que a gente teve na TV, eu e você, que foi lá atrás, eu acho que faz algum tempo, o lançamento do seu disco, que foi um disco feito em cima de poetas. Esses poetas, Esses poetas que você musicou poesias, né, de alagoanos vivos e alguns mortos já, né? Eu até me lembro você falando das parcerias com os mortos, aí ficava complicado checar, né? O cara já estava morto, aí não ia saber se gostou ou não, mas aí eu quero mostrar um pouco esse momento, porque eu acho um momento legal teu e com uma música linda que fala da nossa cidade aqui, da nossa padroeira, né? A gente teve festa de Nossa Senhora Aparecida agora, mas a nossa não é muito aparecida, ela é dos prazeres. É dos prazeres. Então, é dos prazeres, né? Não é muito amostrada, não, ela é dos prazeres. Né? Então, mostrar um pouco, pedir aí o René para a gente colocar essa música aí para rodar, para que a gente venha na memória um pouco a tua música. Vamos lá, vamos ouvir.
Senhora do azul do céu, Iara da Mundaú, sereia das enseadas, mãe d'água de Maceió, sua graça é dos prazeres, ó Senhora das auroras, estrela da madrugada, que ilumina a cidade para dançar e tocarem bois e tambores nas ruas de lá da ponta da terra. Te rendemos homenagens, ó Ia da prosperidade, mãe dos homens de fé, jangadeiros, trapicheiros, és também a flor do amor que adorna os terreiros, encarnados da paixão. No Poço e no Jaraguá, encarnados da paixão. No Poço e no Jaraguá. Minha mestre contra mestra, pastorinha do presépio, Diana do pastoril, com manto, faixa e coroa e 7 rosas na mão. Tanta graça, tanto mimo, tá no badalar dos sinos, nas torres perto de Deus, da catedra onde mora, ao brilho de sol e lua, nos temporais e no estio, encantai nossos cantores. Ó Senhora dos prazeres, encantai nossos cantores. Ó Senhora dos prazeres. Ó Senhora dos prazeres, ó Senhora dos prazeres, encantai nossos cantores. Ó Senhora dos prazeres. Maravilha, veja aí, ó, que momento, que presente aí para você. Tá vendo aí em São Pode Paulo, crer. sentindo o afago aí de Nossa Senhora dos Prazeres, nossa padroeira de Maceió, não é? Não é à toa que a gente é uma terra tão prazerosa essa, né? Pois é. Mas, Maclo, eu queria mostrar para a gente depois comentar sobre o seu trabalho num todo. Queria mostrar a capa de alguns discos aí. Renê, por favor, a gente mostra aí a capa de alguns trabalhos, você vai dizendo a ordem que são, esse aí. Esse aí é o Internet Coco, esse é o meu segundo álbum. Esse disco foi um disco que foi lançado só na Europa e eu gravei lá também, eu gravei ele em Geneve. E eu fiquei morando lá um ano mais ou menos para ter. É isso, aproveitar esse disco para falar um pouco dessa tua inserção internacional, que eu acho que surgiu um pouco ali na ida com... Eu acho, não sei se foi naquela época da Aliança Francesa, e de lá para cá você permaneceu um pouco para lá também, né? Ficou um pouco. Não, Paulo, foi na verdade, essa história da Aliança Francesa, eu acho que foi o Ricardo Mota, o Júnior, tudo. O meu canal foi outro. O meu canal foi o Felipe Grivel. Ah, o pessoal do Jazz Festival, né? Isso, do Jazz Festival. Aquele menino que fazia com o Rogério Carnacciali, ele fazia o Jazz Festival, o louro, né? O galego, né?
Isso, ele é Isso. suíço e ele trabalhava como manager na Europa, empresário de música. E eu fiz o meu primeiro disco, que é o Panambiverá, e na época eu tava procurando gravadoras e nenhuma se interessava, acabei mostrando para ele, e ele gostou e ele estava voltando, deixando de morar aqui em Maceió, estava voltando para a Europa. E levou o disco para lá, o disco não, levou as músicas, a fita, né? E aí mostrou para um selo francês, que era o Bongo Records, e o selo se interessou, e aí eu fiz a minha primeira turnê em 1998, uma turnê de 45 dias, com 29 shows de lançamento do Panambiverá. Foi um disco que foi lançado na Europa, Japão e Estados Unidos. Não é esse aí já é o Ao Vivo e Aos Outros, que foi gravado aí no Teatro Jô Soares, no Sesc. E aí, a partir E é um disco... Peraí, volta um pouco esse, Renê. Esse aí é um disco muito dedicado ao carnaval também, não é? Você retoma músicas de carnaval. Sim, sim. É um disco que foi gravado ao vivo, é ao vivo. Naquela época eu queria gravar um disco ao vivo, e esse disco ia chamar Depois do Carnaval. Seria o título dele, que foi o show logo depois do Carnaval, e aí eu utilizei o cenário todo do show, eram adereços de carnaval, e inclusive a mamãe, né? Que essa daí é a mamãe do filhinhos da mamãe. Dos filhinhos da mamãe. Ela saiu, eu acho que foi a única vez que ela saiu do Museu Theo Brandão para outro lugar que não o desfile. Ela estava lá no palco, estava lá. E aí a capa foi essa capa do disco. E aí eu acabei mudando o título e chamando Ao Vivo e Aos Outros. Essa capa aí é a capa do próximo disco, que está quase pronto, que se chama Acordas. H''cordas, porque é um disco cujo conceito dele são os instrumentos de corda. Então, a partir das cordas vocais, os instrumentos que eu utilizei para ele são todos instrumentos de corda. Por exemplo, o piano é um instrumento de corda, é um instrumento percussivo. Só que, no meio do caminho, e esse é um disco que foi gravado durante a pandemia, no meio do caminho a gente descobriu que tinha músicas que não dava para a parte percussiva ser com instrumentos de corda. Então, metade dele é só cordas e depois entra a parte percussiva, bateria, que é o bala e algumas percussões. Marco, a gente já está chegando, você vê como é o programa, é uma conversa por dentro da outra e no instante acaba, acaba, e eu quero aproveitar esses últimos minutos, que eu acho que são 2 ou 3, né, para a gente falar um pouco de outra faceta sua, que foi se notabilizando, que foi ficando bem aparente ao longo dos tempos, né? Você começou ela timidamente, como parece que tudo na sua vida, né? Você começa ali devagarinho e depois vai pegando velocidade. E eu acho que essa faceta sua é uma faceta muito necessária para Alagoas, que é a faceta de crítica, de escrever sobre arte, escrever sobre música, escrever sobre literatura. Falta muito esse acompanhamento. Ele é ruim às vezes, porque você se magoa com alguma crítica, mas o artista também precisa desse balizador, né? de alguém que esteja lá para alfinetar também, até para fazer ele pensar, né, se aquilo não podia ter sido diferente. Você hoje cumpre um papel importante, né, como jornalista, aí é já a sua verve de jornalista, a atividade de jornalismo, que é com as suas colunas, não é, que é aquela música... Depois do play. Então, tem vários nomes que você usa, né? Um é como é música para... Como é as colunas? Agora que eu tô... A coluna que eu estou escrevendo agora no jornal O Dia chama-se Depois do Play. Histórias para cantar.
Histórias para cantar. Também. Não é que você já fez várias já e tal. Né? E fala um pouco, de onde é que veio isso, a necessidade de expressar-se dessa forma? Porque é uma forma totalmente diferente da música, não é? A que você já é acostumado a se expressar. Olha, Paulo, eu sempre gostei de escrever, né? Assim, diletantemente. Sempre gostei. Porque, assim, como eu gosto muito de ler também, então acho que escrever é o passo seguinte à leitura. Você só escreve razoavelmente bem se você é um bom leitor também. Eu acredito muito nisso. Então, como tudo na vida, eu acabo, que me interessa, eu acabo dando um jeito de me aprofundar naquilo, de aprender um pouco mais. Então, por isso eu fui fazer jornalismo. Essa aí é uma delas, né? Essa aí serviu para uma delas, né? Para uma. Exatamente. Uma das músicas para. Porque tá no encarte do Acordas. Isso aí é o Almir Medeiros, ó. Aí tá o encarte do Acordas, tá o Baigon, ó, o China. Aí tá. Eu não tô conseguindo identificar quem é esse outro aí, mas olha aí, ó. São essas figuras desenhadas. Isso é um trabalho do Pedro Cabral que ele fez para o encarte do Acordas. É um trabalho gráfico do Pedro Cabral. Então, aí voltando para... Mas ela também, ela é uma assim, você usou ela também para escrever, né, a Sim, música para contar, né? Algumas micro-resenhazinhas intituladas Histórias para Cantar, né? Então, aí eu fui fazer jornalismo e aí eu, evidentemente, o lado, a vertente, o gênero que eu escolhi do jornalismo é o jornalismo cultural. E essa coisa da crítica é uma coisa que eu sempre achei, assim, tão ou mais importante do que a divulgação do espetáculo, do que o release. Você faz o release, divulga o espetáculo, tem uma matéria sobre o espetáculo que vai acontecer, é maravilha, é extremamente necessário. Mas a visão crítica abalizada, sobretudo, depois, eu acho, para o artista, é de fundamental importância. Eu sempre senti muita falta disso no jornalismo alagoano. E até que eu propus para o Alexandre, do Teatro Deodoro, que a gente implementasse isso a partir do Teatro Deodoro é o Mal Barato, que tem música, dança e teatro. E aí eu consegui uma parceria quando a Alessandra Vieira estava no B do Jornal Gazeta de Alagoas, para a gente ter uma página inteira, capa do Caderno B todas as semanas, com críticas de pessoas abalizadas para fazê-las sobre os espetáculos do Teatro Deodoro é o Mal Barato. Então eu fui meio que o organizador disso, eu fui o cara que fez ali o meu campo, fez os primeiros convites, tudo. E a coisa funcionou durante muito tempo e eu continuei a fazer. Hoje eu escrevo resenhas, e não mais de shows, porque não estou aí para ver isso, mas continua a exercer essa história. Porque a crítica eu acho muito importante, Paulo, para que o artista tenha a noção, porque, por exemplo, quando a gente produz um disco, ou então quando vai produzir um show, um espetáculo, a gente está tão introjetado ali que a gente não consegue ter uma visão exterior daquilo que a gente está propondo. E aí, se você tem uma crítica abalizada, uma crítica séria, uma crítica que, por ser abalizada e ser séria, geralmente ela é construtiva, então eu acho que é fundamental cumprir um papel fundamental. E o artista precisa sair daquela comodidade de ter somente o tapinha nas costas. Porque, às vezes, o tapinha nas costas não é verdadeiro. É aquela coisa ali, vou lá, não gostei, mas o cara é meu amigo, eu vou lá, massa, foi... Entendeu? A crítica serve para dizer, olha, isso aqui pode ser assim, isso aqui pode ser assado. Você apontar o pseudo defeito, mostrando a causa e mostrando a solução. Só assim, dessa forma,
é que realmente você consegue fazer uma crítica construtiva. É o que eu procuro fazer no exercício do meu trabalho jornalístico. Maclen, rapaz, a gente realmente agora o tempo nos apertou aqui. Né? Então, só agradecer novamente a você. Foi um papo muito legal. Eu acho que o alagoano conheceu um pouco mais da tua história, né? E eu acho que esse programa, se alguma importância tem, é essa, de que o alagoano se reconheça nas personalidades que aqui vêm, né? E saber que há espaço para que a gente cresça, para que qualquer menino que está nascendo hoje lá em Murici, né, possa sonhar um dia em ser um jornalista, ser um músico, né, ter um médico ou qualquer coisa que ele queira ser, né? Esse é um pouco o papel do nosso programa, ser inspirador de novas personalidades que irão surgir. Então, agradecer muito você por esse passeio aí, por se abrir para esse passeio até pessoal, né? Que às vezes você falar de coisas pessoais, às vezes não é muito legal, traz uma memória às vezes não boa, mas você se pôr para isso, se doar para esse momento. Muito obrigado. Paulo, eu que agradeço demais e eu peço até desculpa, porque eu às vezes sou prolixo demais e saio falando, mas é também... O programa é para isso, viu? O programa, esse programa é para isso, é para o cara prolixo. É aquele que, como diria o Sandoval Caju, é para aquele que a conversa é via poço. Né? Eu tenho via poço, uma conversa via... Mas é também porque todas as vezes que você me dá a honra de participar dos seus programas, da gente conversar, eu me sinto em casa, me sinto muito bem. Você é uma pessoa muito querida para mim. É uma pessoa que eu admiro demais. Eu acho o trabalho que você desempenha nos veículos de comunicação voltado para a cultura é de fundamental. Você tem criado um acervo fenomenal sobre a produção cultural alagoana. É verdade. E, então, é necessário que a gente tenha uma pessoa como você fazendo isso e que também, nas oportunidades que a gente tem, a gente reconheça isso, porque eu sei que para a gente que produz, para a gente que propõe, nosso propositor, é importante a gente ter esse tipo de retorno e saber que as pessoas estão observando o que a gente faz e estão gostando do que a gente faz. Então, eu agradeço muitíssimo essa oportunidade e quero dizer a você que estarei sempre à sua disposição todas as vezes que você precisar e que a gente puder ter esse encontro novamente. Ok, Maclen, a gente vai ficando por aqui, ó, só dizendo que o Maclen está falando agora do Guarujá. Ele está morando em São Paulo agora, fazendo uma nova incursão na música. Então, a gente espera que daí saiam excelentes frutos. Eu vou ficando por aqui no nosso Personalidade de hoje, pedindo que vocês assistam também às reapresentações e também lá no nosso site, o site que é do Alagoas Arte e Cultura, nós fazemos lá tem uma playlist só para os personalidades. Também no site da Assembleia, você pode pegar no YouTube da Assembleia, você pode também ter acesso a esse programa. Pesquisadores, historiadores podem ter acesso a esses documentos que são produzidos pela TV Assembleia. Um beijo no coração de todos, até um próximo programa.